programa OAB na TV Mundo Jurídico, você vai ficar sabendo como foi o lançamento da 12ª edição da Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Aqui no estúdio você confere uma entrevista com o conselheiro da OAB Ceará, Edmir Martins, e com o juiz estadual, diretor do Fórum da Comarca de Caucaia, Dr. Michel Pinheiro. O assunto é a utilização de servidores cedidos pelas prefeituras nas comarcas do interior do estado, que tem interferido diretamente na qualidade do trabalho judicial. E o corte promovido pelo governo do estado no orçamento de 2012 do Judiciário Cearense, inviabilizando ou não a realização de uma série de medidas. Para falar sobre este assunto, o OAB na TV Mundo Jurídico vai conversar com o presidente da Associação Cearense de Magistrados, Marcelo Roseno, e com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, Mauro Xavier de Souza. O programa traz ainda dicas de concurso com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo o que é destaque no judiciário brasileiro. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, está começando. De servidores cedidos pelas prefeituras das comarcas no interior do estado tem interferido diretamente na qualidade do trabalho judicial. Eles são cedidos das prefeituras para atuarem nas varas, na maioria das vezes sem formação específica. O resultado é a demora nos trabalhos da justiça e o acúmulo de processos. Para falar sobre os principais entraves da justiça estadual, que segundo o CNJ é um dos piores judiciários do país, nós conversamos com o conselheiro da OAB Ceará, Dr. Edmir Martins, e com o juiz estadual, diretor do Fórum da Comarca de Caucaia, Dr. Michel Pinheiro. Dr. Edmir, é um prazer tê-lo aqui novamente no nosso estúdio. Nós é que agradecemos. Dr. Edmir, a Justiça Cearense, ela apresenta uma das mais pesadas cargas de trabalho do judiciário brasileiro e é uma das mais congestionadas do país, registrando somente em 2010 congestionamento geral da ordem de 74%. E o governo do estado do Ceará resolveu fazer um corte no orçamento do Poder Judiciário. Quais são os prejuízos que poderão advir desse corte? Gravíssimos. A atitude da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e do governo do Estado é de colocar o judiciário cearense numa situação de falência absoluta. Já há hoje uma falta extremada de servidores, tanto do ponto de vista técnico, como os técnicos, os auxiliares, oficiais de justiça, juízes, que aqui Fortaleza demanda aproximadamente 40 juízes só em Fortaleza, de muitas varas criadas e não instaladas. Então, essa atitude da Assembleia Legislativa em fazer o corte no orçamento e aceito pelo próprio governo do Estado, nos causou grande apreensão, porque o judiciário cearense, pela estatística que você leu há pouco, do CNJ, que o trata como uma das piores justiças estaduais, não por conta de seus servidores, deixe bem claro, juízes, promotores, mas sim por uma demanda reprimida, onde a estrutura material e os recursos humanos são insuficientes para isso. A questão é estrutural. É estrutural, eu diria de gestão. Está faltando, pelo próprio Tribunal de Justiça, um posicionamento mais atuante, mais firme e mais com propositura. Nós temos hoje um presidente do Tribunal de Justiça, no caso aqui do Ceará, o desembargador Arísio, que infelizmente não manda nos fóruns, que infelizmente parece que não se tem a informação do que ocorre no estado do Ceará. E a OAB, obviamente, como defensora do exercício da advocacia, do pleno Estado de Direito Democrático, jamais poderia se calar, porque vemos hoje, além do prejuízo da advocacia, o cidadão comum que não tem a garantia dos seus direitos, que são tão dificilmente serem construídos pela legalidade brasileira. E quando os tem, esperam no judiciário essas respostas imediatas. Mas essa é uma realidade caótica, nós não podemos fugir desse momento e da grande debate. Eu acho que vamos descortinar o Poder Judiciário. E agora, sem recursos, é como se você tivesse um veículo e tirasse o seu combustível. O judiciário, sem os recursos para contratar novos juízes, servidores, oficiais de justiça, melhorar as estruturas. Nós temos uma reforma no fórum que já deveria ter sido concluído e nós temos, inclusive, hoje, secretarias com espaços reduzidos de atendimento, os advogados mal atendidos, as partes mal atendidas, os próprios juízes reclamam, muitas vezes, de faltar banheiro necessário
para suas necessidades imediatas. E, logicamente, as secretarias, quem anda no Fórum Clóvis Bevilacqua percebe que viraram gaiolas, bilheterias de atendimento. Eu acho que isso não é justo com o povo cearense. A OAB denuncia esse caos, esse quadro caótico, mas, evidentemente, na busca de soluções. Nós fizemos, inclusive, através do Movimento Justiça Já, que a OAB inaugurou, e vamos fazer quase 2 anos de atuação, um canal de conversa com o próprio Tribunal de Justiça, que muitas vezes se fecha. Tivemos no CNJ, aguardando alguns posicionamentos, para que tivéssemos, obviamente, uma participação mais efetiva da sociedade na discussão do Poder Judiciário. Doutor Michel, como o senhor avalia esse corte promovido no orçamento de 2012 do Judiciário cearense? Bem, o corte, ele diz respeito à previsão de orçamento para remunerar juízes e servidores. Foram criados cargos de juízes, 106, salvo engano, e mais 16 desembargadores em 2009. Então, o concurso público que está em andamento para juízes somente vai, evidentemente, garantir essa quantidade se houver orçamento para pagar. O procurador do Estado-Geral, o doutor Fernando Oliveira, anunciou ontem, salvo engano, nos jornais, a possibilidade de suplementar verba, né, durante o ano. Isso é histórico. O Tribunal de Justiça nunca mandou um projeto assim, para a Assembleia de orçamento próprio, né? Apesar da Constituição dizer que no dia 20 de cada mês deve ser repassado para o tribunal as verbas para pagar seus servidores e juízes. Eu entendo que o diálogo deve prevalecer, a sociedade deve participar mais, porque realmente a sociedade tem sofrido bastante com essa questão dessas reformas e do judiciário. Nós temos varas em Fortaleza com 10 mil, varas cíveis com 6 mil processos. A gente vê uma angústia. Eu sou juiz de Caucaia, do júri, tenho quase 4 mil processos. Eu estou fazendo julgamentos de processos de júri de mais de 10 anos. Nossa. Então, nós temos que tratar o assunto como prioridade, porque senão nós estamos fazendo de conta que estamos fazendo justiça. Doutor Edmir, a OAB Ceará anunciou que ingressará com uma ação civil pública contra o governo do Estado em razão desse corte. O senhor poderia falar um pouco sobre essa ação civil? Nós fizemos uma reunião, uma pauta extra, a diretoria da Ordem, alguns conselheiros. Vamos levar para a primeira sessão do Conselho Estadual essa possibilidade, mas é um aceno real. A OAB não vai, logicamente, nem deve ficar silente ao processo de sucateamento que passa o Poder Judiciário. O doutor Michel sabe muito bem que é um juiz, inclusive já foi presidente da associação, conhece muito bem o que está falando e hoje, quando nos relata, Erivelto, que um processo do Tribunal do Júri com 10 anos é para nós ficarmos estarrecidos. Não é simplesmente um dado estatístico. Está se destruindo o Poder Judiciário brasileiro. E seria ele o único que poderia equilibrar as forças do Executivo e do Legislativo, que comumente, criado pela Constituição, era para garantir esse equilíbrio social. Então, é muito preocupante. A OAB fez essa convocação dos seus conselheiros, fará uma sessão especial para isso. E vamos sim, se o governo do Estado, mesmo com o aceno dado pelo Procurador-Geral do Estado, de tentar fazer uma suplementação de recursos para o Poder Judiciário, eu acho que isso é uma esmola. Eu acho que isso não corrigirá as grandes falhas do Poder Judiciário do Estado de Ceará, porque nós temos demandas históricas. Esse fato que ocorre agora, e que aí eu diria assim, de grande importância, que houve a mobilização do Sindicato dos Servidores, da OAB, a Associação dos Magistrados, tenho certeza absoluta que está preocupada com essa situação, estaremos juntos, porque ou se salva o Judiciário agora, ou nós vamos enterrá-lo completamente diante desse quadro de desrespeito que foi provocado pela Assembleia Legislativa do Estado de Ceará e pelo Poder Executivo. Porque parece-me que não querem um judiciário atuante, que não querem um judiciário que possa responder aos reclames da sociedade. Que não é possível que um julgamento de um homicídio demore 10 anos para ser apreciado. Isso é inaceitável e a OAB vai sim, diante daquilo que foi decidido pelo seu conselho, e se o governo do Estado não acenar com essa concreta possibilidade dessa suplementação, porque eu já acho um absurdo e um desrespeito ao próprio judiciário. O doutor Michel colocou muito bem.
o judiciário cearense tem que se impor. Não pode mais ficar a reboque do poder legislativo ou do poder executivo. Esse reboque é histórico e foi isso que hoje ocasionou essa grande falta de estrutura, de recursos humanos e de material para que a gente tenha uma justiça que possa garantir a todos nós, cidadãos cearenses, a possibilidade de apreciações dos seus conflitos individuais ou coletivos. Doutor Michel, além da falta de juízes, o Poder Judiciário possui uma carência de serventuários da Justiça, principalmente nas comarcas do interior do Estado. E parece que já se tornou uma prática comum a utilização de mão de obra cedida pelas prefeituras do interior. E o senhor poderia falar um pouco sobre essa prática e o que isso representa, na verdade? Isso é histórico. Eu sou hoje diretor do Fórum de Caucaia. Nós temos aproximadamente 70 servidores da Prefeitura de Caucaia trabalhando no Fórum. Quantos estaduais? Funcionários estaduais? Aproximadamente entre 20 e 22. Olha aí que absurdo. Desproporcional. Desproporcional. Eu tenho na minha vara, na vara do júri que eu presido lá, 2 servidores do quadro, 2 servidoras, uma analista judiciária e uma técnica. E um diretor de secretaria que não é do quadro, mas ele ocupa um cargo de chefia. E tenho mais 9 ou 10 servidores da prefeitura. Alguns trabalhos, algumas atividades, como juntada de documentos nos processos, né, eles que não têm uma qualificação muito ideal para a atividade, pode ser feita por eles. Mas nós precisamos, como na Justiça Federal, que tem entre 18 e 20 servidores, bem preparados, bem remunerados, boa parte já com formação jurídica, que fazem sentenças e despachos para os juízes, nós precisamos disso. Nós precisamos de qualidade, né, de uma quantidade que dê. Talvez não teremos jamais 18 servidores pagos pelo judiciário. Uma quantidade que você pudesse trabalhar, inclusive com estagiários, né? Eu acho que o programa de estágio para complementar o quadro de servidores é muito interessante. Dentro dessa perspectiva de criar um processo judicial digital, entende o tribunal que 4 servidores temporários por vara seria suficiente. Seriam assessores do juiz e uma grande secretaria que funcionaria com servidores para movimentar os processos judiciais. Na verdade, o juiz poderia até despachar de casa, seria muito mais conveniente, ou de qualquer lugar, né? É uma realidade, nós temos que enfrentar, e a sociedade, a OAB, o Ministério Público, eu sinto que o Ministério Público deveria atuar mais. Eu sinto um silêncio, sabe? O tribunal criou cargos de desembargador, em número de 16, e não criou nenhuma Câmara Criminal. Nós estamos com os presídios com uma superlotação de presos provisórios muito grande, né? Os habeas corpus levam muito tempo de julgamento no tribunal, deixando as apelações para mais distante no tempo, porque o habeas corpus tem prioridade. Tudo isso é uma discussão que a sociedade deveria atuar mais. Até preocupado com essa questão de gestão, eu acabei de concluir um MBA em gestão de pessoa da Fundação Getúlio Vargas, para entender melhor como é que funciona isso. E hoje eu vejo que nós erramos muito em gestão, muito mesmo. Doutor Edmir, a utilização de mão de obra cedida pelas prefeituras, pelo Poder Judiciário, ela, de alguma forma, ela interfere no trabalho dos advogados? Com certeza, porque os atos processuais que deveriam ser mais rápidos, céleres e seguros, até para a própria magistratura, não tem essa condição. Mas um dado aqui me estranha muito, por isso que eu acho que Michel tocou numa questão importante, é de gestão. O Tribunal de Justiça precisa de um órgão de gestão para fazer o planejamento administrativo e financeiro. Eu tenho dados aqui do CNJ, só de despesa com terceirizados no ano passado foram R$ 14.591.235. Esses recursos deveriam ter sido aplicados na preparação desses servidores, com a capacidade técnica que garantisse ao juiz, ao advogado, ao promotor e às partes a celeridade inicial no processo e a segurança da coisa julgada, com eficiência, com qualidade. Então, essa falta de gestão, tocou muito bem, doutor Michel, quando fala nessa gestão no Tribunal de Justiça. E agora, além de que, numa questão que também a ordem está envolvida e que defende, é uma bandeira de luta hoje da ordem,
que são as 40 horas para os atuais servidores, que hoje exercem as suas atividades com 30 horas, e nós entendemos. E essa suplementação, não é? Esse corte feito no orçamento do Poder Judiciário, prejudicaria esse acréscimo de 10 horas mais para cada servidor, hoje já do Judiciário. Você teria uma ampliação temporal com esses servidores. Evidentemente que não seria a solução. Seria uma forma também de diminuir os terceirizados. Também diminuir os terceirizados, mas seria só um paliativo. O último concurso do Tribunal de Justiça de 2008 ainda tem gente para ser chamada e vai caducar agora. Senhor, desembargador Arísio, chamemos os restantes dos concursados, mas também façamos concurso para novos servidores, como agora que foi lançado o edital, se eu não me engano, para 20 ou foram 25 juízes, não é? Que só em Fortaleza, aqui pelo próprio Tribunal de Justiça, nós temos um dado absurdo. 40 varas criadas por lei e não instaladas. Só de juizados especiais, que hoje nós Fortaleza teríamos 20, nós teríamos que ter 26 juizados especiais, para garantir que os juizados especiais realmente cumprissem o seu objetivo legal, que seria a celeridade. Hoje, juizados estão iguais a varas cíveis ou varas criminais, com 4, 5, 6 mil processos. Os juízes não têm condições de trabalho. E aí é fazer realmente, fantasiosamente, a Justiça do Estado do Ceará. Faz de conta que tem Justiça Estadual. Diga-se de passagem, Justiça Estadual, que a Justiça Federal tem até trabalhado muito bem. Mas a Justiça Estadual, esse acúmulo histórico de falta de compromisso, de falta de seriedade e por falta de visão política daqueles que dirigem o Tribunal de Justiça e que, lamentavelmente, ainda estão refém de uma Assembleia Legislativa do Poder Executivo, vão ter que tomar atitudes. E nós da OAB vamos sim enfrentar essa problemática, porque é nossa obrigação, primeiro porque somos representantes dos advogados e depois porque também defendemos o Estado democrático onde a justiça possa dar as respostas, refletir o sonho, o ideal de uma sociedade equilibrada. Nós precisamos muito do judiciário funcionando para que tenhamos essa democracia, essas liberdades constitucionais todas, sejam elas individuais, coletivas ou difusas, garantidas, mas do ponto de vista real e efetivo. Doutor Michel, quais são os serviços que mais congestionam uma unidade judiciária? Basicamente, a falta de servidor atrapalha bastante, porque o processo ele tem uma tramitação, uma sequência de atos, né? Quando você tem bons servidores que possam atuar diariamente e tem a noção de como funciona o processo, você ganha muito tempo. Por isso que eu acho que a Justiça Federal é o modelo ideal, né? Nós temos que trabalhar em cima disso. Com servidores da prefeitura que não têm um treinamento ou não foram preparados para um concurso específico, né? Você tem mais dificuldade. Você tem que ensinar, né? E os estagiários seriam uma opção de complementação somente, mas dada a motivação deles, eles têm nos ajudado muito. Para você ter uma ideia, eu já fiz esse ano passado 52 júris. Quem me ajuda a preparar o júri é um estagiário todo, vários modelos, ele já sabe direitinho. Mas a necessidade de prover cargos sempre aconteceu. Quando eu entrei na magistratura em 95, criaram, era uma vara em Maracanaú, criaram uma segunda. E o quadro de servidores era de uma vara só. E isso perdurou até agora. Não se criou, não se inovou mais, né? Caucaia tem 9 oficiais de justiça. Fortaleza já tem uma quantidade boa, né, que cobriu toda. E pela população de Caucaia, 325 mil habitantes, nós devemos ter 30 oficiais de justiça. Então, cada oficial de justiça tem 1.500 mandados para cumprir, né? É muito difícil. Se não tivermos, né? Mesmo com o processo digitalizado, que vai ser ele virtual, chamado virtual, o processo judicial digital, né? Nós teremos necessidade de servidores, porque há atividades que o computador não faz só, evidentemente, os mandados e tudo. Então, eu espero que haja, seja a Justiça do Ceará estadual seja tratada como deve ser, porque cedo ou tarde nós precisamos do Poder Judiciário, né? Sempre você tem um irmão, um amigo que precisa de um alvará, ou precisa abrir um inventário, ou por algum motivo responde a um processo criminal.
você para no judiciário. Então, uma justiça que não tem uma resposta rápida, como dizia Rui Barbosa, é uma verdadeira injustiça. Doutor Edmir, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Primeiro de tudo, parabenizar o programa, porque tem sempre trazido ao debate temas importantes. E essa questão do judiciário, ela tem que ser um tema principal do programa. E eu quero parabenizar todos que compõem aqui a equipe pelo excelente trabalho de levar a discussão à sociedade desses grandes temas importantes. Doutor Michel, suas considerações finais. Quero também agradecer e dizer que o programa, eu acho que é ímpar, né? Nesse assunto do judiciário, deve aprofundar mais, chamar mais pessoas ligadas ao judiciário e dizer que a gente fica feliz em saber que ainda temos condição de discutir o assunto. Apesar do Fórum de Fortaleza estar passando por uma transição, nós temos que acreditar que nós podemos vencer essa luta contra a morosidade. No próximo bloco, o assunto é o corte promovido pelo governo do estado no orçamento de 2012 do Judiciário Cearense, que acaba inviabilizando uma série de medidas. Vamos já conversar sobre esse tema. O corte promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará no orçamento de 2012 do Judiciário Cearense acaba inviabilizando a realização de uma série de medidas que visam aumentar a capacidade dos serviços prestados à sociedade. Dentre elas, a realização de concurso público para a contratação de juízes e a ampliação da jornada de trabalho dos servidores do Judiciário Cearense de 30 para 40 horas semanais. Para falar sobre esses entraves enfrentados pelo Judiciário, nós conversamos agora com o presidente da Associação Cearense de Magistrados, Dr. Marcelo Roseno, e com o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, Dr. Mauro Xavier de Souza. Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é meu, agradeço o convite. Dr. Marcelo, essa decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará de cortar do orçamento 2012 do Judiciário cerca de 130 milhões de reais, isso de alguma forma agrava ainda mais a crise pela qual está passando o Judiciário Cearense? Eu acho que sim, nós temos a noção de que o Judiciário Cearense atravessa um momento de expansão. Esse momento de expansão ele foi construído a partir da atuação da própria Assembleia Legislativa, né? Em 2009, uma lei foi aprovada a partir de uma iniciativa do Tribunal de Justiça e, naquele momento, nós até louvamos a iniciativa da Assembleia de ter estabelecido um amplo debate sobre as necessidades e sobre as demandas do Judiciário. Louvamos o fato de termos estabelecido em nível estadual aquilo que nós presenciávamos também no plano nacional, que é uma espécie de pacto republicano, em nome do Judiciário, os três poderes atuando para buscar melhorar o acesso à justiça. E aquele processo de expansão que foi iniciado em 2009, que estava, portanto, em curso, demandava, como de fato ainda demanda, uma série de investimentos, uma série de recursos, e nos surpreendeu muito a atitude da Assembleia em, tendo aprovado a lei em 2009, sabendo que esse processo de expansão, o processo de implantação dos cargos criados, as mudanças que foram ali aprovadas, esse processo ainda está em curso, que tem agora, 2 anos depois, simplesmente realizado um corte que vai trazer uma série de consequências muito negativas para o funcionamento da justiça. Me incomoda até certo ponto quando se busca avaliar a qualidade da justiça a partir da taxa de congestionamento. É muito recorrente que se fale que o Judiciário do Ceará é um dos piores do país. Não me parece que se possa medir a qualidade do Judiciário, se é melhor ou pior, a partir da taxa de congestionamento. Nós temos, de fato, altas taxas de congestionamento, porque temos também altos níveis de demanda. Termos altos níveis de demanda pode revelar, na verdade, um fator positivo, ou seja, a população confia na justiça e procura mais a justiça. Além de altos níveis de demandas, tem também problemas estruturais. Sim, problemas que são fruto de um processo histórico, ou seja, nós nos últimos anos passamos por grandes dificuldades quanto a investimentos. A nossa demanda aumentou muito, mas nós não tivemos investimento em estrutura para alcançar, para dar conta dessa demanda. Isso gerou, obviamente, uma grande saturação da máquina do judiciário. E para tentar vencer essa explosão de demanda, são necessárias essas mudanças que estão em curso.
e que, em alguma medida, acabam ficando muito prejudicadas em virtude desse corte que foi realizado. Nós lamentamos a atitude da Assembleia, entendemos que a Assembleia deveria ter ampliado o diálogo sobre, de fato, a necessidade desse corte, ou seja, se importava mais nesse momento investir no judiciário ou investir em outras demandas para as quais essas verbas foram deslocadas, e o que me parece fundamental é, de fato, que a Assembleia tivesse ampliado esse debate para discutir com a sociedade o que nesse momento seria mais importante. Nós temos a noção de que a autonomia financeira do judiciário ela precisa ser construída na prática, embora garantida pela Constituição, e que nós temos presenciado, e não é algo que aconteça só no estado do Ceará, acontece no Brasil todo e também no plano nacional, essa imensa dificuldade do judiciário de tornar efetiva essa autonomia financeira que é garantida na Constituição, ou seja, o fato do Executivo gerir o orçamento tem importado na prática, mesmo depois da Constituição de 88, uma dificuldade imensa do judiciário de conseguir caminhar com seus próprios passos. E esse corte especificamente, em relação a essa peça orçamentária, a essa proposta orçamentária que o tribunal construiu, me parece bastante simbólica, porque pela primeira vez na história o Tribunal de Justiça construiu um orçamento a partir da participação dos seus quadros, a partir da participação da Associação dos Magistrados, das associações, dos sindicatos de servidores, a partir das demandas das suas várias unidades, um orçamento verdadeiramente participativo foi construído, e na primeira vez em que o Judiciário constrói todo esse processo para chegar a uma proposta orçamentária, infelizmente essa proposta não consegue ter a aprovação da Assembleia. Para além do debate jurídico que está posto, inclusive da possibilidade de questionamento judicial dessa emenda que procedeu ao corte, ou seja, para além disso, nós percebemos que há uma questão política muito forte envolvida, que é a própria questão da autonomia do judiciário, a questão do envolvimento dos demais poderes em políticas públicas e acesso à justiça. Nós não negamos que mesmo o governador Cid Gomes, no seu primeiro mandato, foi sensível a essas demandas, tanto assim que a lei que foi aprovada em 2009 foi aprovada já nesse governo do governador Cid Gomes, mas infelizmente nesse momento, em 2011, nós presenciamos que o processo de expansão que foi iniciado lá em 2009 acaba ficando prejudicado. Ainda que os concursos que estão sendo realizados, esse mesmo da magistratura ao qual você se reportou, me parece que ainda que o concurso não fique inviabilizado, o que ficará inviabilizado fatalmente é a nomeação daqueles que forem aprovados. E isso, nós esperamos que essa discussão toda seja retomada nesse início de ano, seja pelo Executivo, seja pela própria Assembleia, e que os mecanismos que estão postos para suprir esse corte, que são exatamente esse mecanismo da suplementação orçamentária, ele possa ter lugar e que, obviamente, esse corte possa ser revertido. Doutor Mauro, esse corte no orçamento do Judiciário para 2012, para esse ano, ele inviabiliza a ampliação da jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais dos servidores do Judiciário? Herbert, não só a jornada de trabalho dos servidores, como o próprio Poder Judiciário como um todo. Um corte de 130 milhões de reais, onde, desde a Constituição de 88, existe autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, pela primeira vez, apenas agora no ano de 2011, 23 anos depois da Constituição de 88, o Poder Judiciário cearense efetuou a sua lei orçamentária anual, enviou para o Executivo, que por sua vez enviou para a Assembleia. E quando todos nós achávamos que pela primeira vez iria se concretizar essa lei orçamentária, fomos surpreendidos, os servidores, os sindicatos oficiais de justiça, bem como, principalmente, o presidente do Tribunal de Justiça, Desbarra Arísio, que no último dia houve um corte de 130 milhões do seu orçamento. Então, esse corte vai inviabilizar o Poder Judiciário do Estado do Ceará para o exercício de 2012. E o que a gente quer do presidente, o que a gente vai esperar da sua parte, é que haja uma postura mais firme como chefe de um poder que ele o é, né? Que ele exija dos demais poderes, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, a sua independência, a sua autonomia administrativa e financeira garantida pela Constituição. Então, dessa forma, nós vamos dar todos os meios necessários que o presidente tem, as instituições como a OAB, como os sindicatos oficiais de justiça, como a própria Associação Cearense dos Magistrados, que a gente quer que se junte a nós nessa luta pela independência do Poder Judiciário, que os sindicatos oficiais de justiça já está em campanha desde setembro último. Então, Marcelo, a falta de estrutura e a carência de servidores são os principais fatores que tornam a justiça estadual lenta e congestionada?
Na verdade, a gente não há problemas claros em relação à gestão. Não é só aumentar o número de servidores, aumentar o número de magistrados que vai resolver o problema. Na verdade, a gente sabe que há problemas muito mais graves e muito mais complexos. Agora, em relação, o que a gente pode afirmar, e isso é um dado objetivo, é que em relação ao resto do país, nós temos números muito menores, ou seja, em relação ao número de magistrados, em relação ao número de servidores, em relação à média nacional, nós temos de fato uma carência muito grande. Só o aumento do número não resolverá o problema, não é só colocar mais gente e isso vai trazer um efeito imediato. Na verdade, há problemas muito mais graves e complexos. Agora, nos parece que é um primeiro passo. Ou seja, não há como vencer a demanda sem que haja investimento em estrutura. E observe qual é a dificuldade. É que nós possamos envolver toda a sociedade e os demais poderes nessa questão. Isso não pode ser uma questão discutida exclusivamente entre as corporações que estão diretamente ligadas ao judiciário, OAB, Ministério Público, juízes, servidores. Na verdade, essa é uma discussão, a discussão do acesso à justiça deve ser uma discussão que deve envolver toda a sociedade em virtude da própria essencialidade que o Poder Judiciário tem para a sociedade democrática. E nos incomoda muito quando se busca restringir esse debate ou se busca restringir esse reclamo a algo que seja exclusivo do Poder Judiciário. Na verdade, nos parece claramente que há necessidade de um embate político, de uma discussão política, e o Judiciário, para garantir essa autonomia, essa independência a que o Maurício reportou, ele tem que submeter a um embate que é político. O Judiciário, isso é perceptível tanto no plano estadual como no plano nacional. Hoje há grandes demandas do Judiciário que estão no Congresso Nacional e que muitas vezes não têm tido a celeridade, a acessibilidade dos parlamentares, me parece mais por uma certa timidez do Judiciário em submeter a esse embate, que é um embate político, e obviamente o Judiciário tem que enquanto poder, enquanto instituição independente, que é o Judiciário tem que fazer. Doutor Mauro, o senhor considera o atual momento da Justiça Estadual como o mais crítico já vivenciado? Com certeza, Herbert. Como a gente tinha comentado anteriormente, o que se passa para a sociedade, para o cidadão comum, é que o judiciário é um poder fragilizado. A quem interessa isso? A quem interessa ter um poder judiciário onde ele não vai ter orçamento para sequer pagar a sua folha de pessoal, ter que ir todo ano de pires na mão ao governador de plantão para estar se subjugando a uma situação que, por lei, pela Constituição Federal, ele deveria ter essa sua autonomia. Com que moral um poder judiciário vai demandar, dar uma ordem judicial para ser cumprida e exigir do cidadão uma certa postura, uma certa obrigação de fazer, se ele próprio não faz se cumprir a Constituição ao qual ele é defensor, né? É aquele velho ditado até que se dizem no Auto da Compadecida, subserviência com os pequenos, né? Aliás, prepotência com os pequenos e subserviência com os grandes. São dois pesos e duas medidas. Como é que se vai exigir de um Poder Judiciário uma postura se ele próprio não se dá alto valor, se ele próprio não se autodetermina com a sua independência? Então a gente acredita que esse momento atual, infelizmente, é uma crise forte dentro do judiciário, é uma crise que a gente quer que o presidente do tribunal tenha uma postura, como eu já falei anteriormente, de chefe de um poder, que ele se autodetermine, sem esquecer o lado político, que bem lembrou o colega Marcelo Rosendo. A gente sabe que existe todo um arcabouço político por trás disso, mas isso não quer dizer que não se possa se autodeterminar, se autodefender e defender o que está na Constituição Federal. E é isso que a gente está exigindo, é isso que a gente quer de postura do presidente Arizio. E ele vai ter apoio, com certeza, dos servidores para tomar esse ato. Doutor Marcelo, que raio-x o senhor faria da Justiça Estadual nesse momento? Olha, eu acho que nós temos problemas graves, essa é uma constatação que é muito difícil de fazer. Acho também que nos últimos meses ou nos últimos anos tem aumentado muito a difusão dessas dificuldades, a partir da atuação da OAB, a partir da atuação da mídia, ou seja, se há propagado muito mais essas dificuldades no Poder Judiciário. Em algum momento, o fato de atrair a atenção para essas demandas, que são demandas ingentes, pode nos fortalecer nas nossas lutas e nossos embates internos, no sentido de melhorar a gestão, de melhorar melhorar o serviço em si. A nossa grande tarefa hoje é de melhorar o serviço. Nós temos, o raio-x talvez mais claro seja esse. Nós temos a consciência de que não prestamos um serviço que a população espera e que a população merece.
Isso nos frustra, tanto quanto ao jurisdicionado, ou seja, nos frustra tanto quanto ao advogado, quanto à pessoa que procura a justiça, mas infelizmente a falta de estrutura, as dificuldades que estão postas são muitas para vencer essas demandas todas. Agora, o que não nos deve faltar nunca, de fato, é a disposição para vencer isso. Os números do relatório Justiça e Números do CNJ de 2011 já foram números mais positivos a partir desse processo de expansão ao qual me reportei, que foi iniciado em 2009. Nós já tínhamos números mais animadores. Os números de 2011, portanto, serão números talvez até mais razoáveis. Agora, em relação a 2012, com esse corte orçamentário, é possível que nós soframos mais uma vez um retrocesso, e aí nós teremos também dificuldades muito claras para esse processo de avanço. Não me parece muita mágica para resolver o problema. Na verdade, a gente tem que investir muito em relação à gestão, em qualificação e valorização do elemento humano, ou seja, de juízes e de servidores, para tentar vencer esse problema todo. Doutor Mauro, a ampliação da jornada de trabalho dos servidores do Judiciário Cearense de 30 para 40 horas semanais, ela resolveria um problema crônico do Judiciário, que é a contratação de terceirizados? Sim, não seria a solução definitiva do problema. Seria, como foi bem falado no bloco anterior, uma solução paliativa, mas seria uma solução paliativa consistente. Você ganharia 1/3 de mão de obra dentro dos fóruns, dentro dos servidores. Os fóruns estariam abertos para a população, para a sociedade em geral, por mais tempo. E só quem teria a ganhar com isso, lógico, seriam os jurisdicionados, seriam a classe dos advogados, a classe que demanda dentro do judiciário, né? Promotores e principalmente o cidadão comum. Então, essa questão da jornada de trabalho, por uma questão paliativa, mas necessária e legal, até porque essa decisão é uma decisão que está colocada em lei, na lei que foi aprovada em 2010, já há 1 ano e meio sem a sua devida efetivação, bem como de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que em março de 2011 determinou que de imediato o Poder Judiciário implantasse a jornada de 40 horas, que na ocasião não foi implantada em razão do Executivo não permitir e não suplementar a verba para que houvesse essa demanda. E aí nos é estranho hoje o Procurador-Geral do Estado vir com a história de suplementação de verba, quando em março último, em abril, houve um ofício por parte do governo do Estado negando essa suplementação de verba, alegando que não estava na lei orçamentária anual de 2011. Ora, se não estava em 2011 e não está em 2012, por que agora o governo do Estado iria estar fazendo essa suplementação? Então é contraditório essa postura tomada pelo Executivo, e é em razão dessas contradições que nós vamos exigir que haja o respeito da independência do Poder Judiciário. Nós vamos exigir tanto do chefe do Poder Judiciário quanto do chefe do Poder Executivo. Pode ter certeza disso. Doutor Marcelo, como o senhor avalia a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal de suspender o poder originário de investigação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, contra magistrados? Essa é uma discussão que está posta no Supremo já há algum tempo, né? Ela agora vai chegar finalmente ao plenário e foi provocada em sede de controle concentrado, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas através de casos concretos, através de mandados de segurança, essa questão já estava posta no Supremo, que é a questão da subsidiariedade da atuação do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, se o CNJ poderia investigar diretamente juízes, independentemente da atuação dos tribunais locais, das corregedorias locais, ou se seria, de fato, necessária essa atuação antes da atuação do CNJ. Essa discussão sobre a subsidiariedade, portanto, já era uma discussão posta no Supremo, chegou agora em sede de ação direta de inconstitucionalidade. O ministro relator, que é o ministro Marco Aurélio, tem uma posição no sentido de que a atuação do CNJ só pode se dar depois que os tribunais locais já tiverem atuado. A decisão dele foi nesse sentido e, então, agora se aguarda uma decisão do Supremo. Eu, particularmente, vejo com muita preocupação qualquer tipo de interpretação da Constituição que possa representar um esvaziamento ou enfraquecimento do Conselho Nacional de Justiça. O Poder Judiciário ele é apegado a formalismos, a tradições, a solenidades, e as mudanças no Judiciário tendem, no processo histórico,
tendem a ser muito lentas, né? E o CNJ foi responsável nos seus 6 anos de atuação por mudanças muito importantes no judiciário que aconteceram num curto espaço de tempo. E nós avaliamos essas mudanças como mudanças muito positivas. Então eu vejo com muita preocupação qualquer tipo de interpretação que possa representar um enfraquecimento do Conselho Nacional de Justiça, especialmente nesse momento. Parece que nesse momento nós precisamos resgatar algumas mudanças que são necessárias, que poderiam vir através do Conselho. Para além dessa discussão jurídica sobre a subsidiariedade ou não, me parece que é preocupante qualquer tipo de interpretação que venha a enfraquecer ou que venha a podar a atuação do Conselho Nacional de Justiça. E é preciso que fique claro que se há setores da magistratura que apoiam essa iniciativa de diminuir a atuação do CNJ, isso não é um posicionamento unânime dos magistrados. Há também, dentre magistrados, uma boa parte que defende a atuação do CNJ, entende que a atuação do CNJ é importante para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. O Judiciário não se compadece mais, nesse momento histórico, de uma atuação que não esteja voltada para valores como transparência, como prestação de contas à sociedade, como responsividade, ou seja, a necessidade de dar respostas efetivas às demandas que lhes são endereçadas. Me parece que não estar atento a essa realidade é voltar as costas para aquilo que há de mais ingente hoje na sociedade, que é esse reclamo por justiça, né? A sociedade clama por uma justiça célere, por uma justiça efetiva, por uma justiça transparente. E eu particularmente me vejo muito incomodado quando corporações de magistrados buscam diminuir e enfraquecer a atuação do CNJ. Marcelo, infelizmente estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer participar, e o que nós esperamos é que, de fato, possamos sensibilizar os poderes, o Legislativo, o Executivo, a sociedade civil organizada sobre a necessidade de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional, de aperfeiçoar a prestação da justiça no Estado do Ceará. Nós sabemos que temos problemas gravíssimos, mas também temos muita esperança de que os problemas sejam resolvidos num espaço curto de tempo. Mauro, suas considerações finais. Bom, a gente agradece mais uma vez ao espaço para se discutir essa crise no Poder Judiciário, né? Já há uma frase que está sendo muito difundida nos meios jurídicos, que é, no Estado do Ceará, que é a terra da luz, o Judiciário encontra-se nas trevas. Infelizmente é uma frase que está pegando, a gente não queria que pegasse esse tipo de frase, mas a realidade é essa, infelizmente. Então, diante de tudo que está acontecendo, nós esperamos que haja uma postura firme do presidente do Tribunal de Justiça, haja uma postura de chefe de um poder, que ele o é, e é dessa forma que a gente, vendo essa postura, nós vamos apoiá-lo com todas as forças, com todos os meios legais para que se faça valer a Constituição Federal. No próximo bloco, você não pode perder as dicas dos concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. As edições Demócrito Rocha e Fundação Paulo Bonavides lançaram no dia 19 de dezembro de 2011 a revista latino-americana de estudos constitucionais, que já está na sua 12ª edição. Lançada em 2003 para comemorar o centenário da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, a revista é organizada desde a concepção pelo jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da UFC, Paulo Bonavides, integrante do Conselho Editorial do Povo. A revista é uma referência na área jurídica do Brasil e em vários países da América Latina e Europa. Nesta edição, a revista registra com pesar o recente falecimento de 3 eminentes juristas da atualidade, todos colaboradores da revista: o espanhol Pablo Lucas Verdú, o argentino Pedro Frias e o brasileiro Washington Peluso Albino de Souza. A 12ª edição também homenageia o constitucionalista Jorge Miranda por sua jubilação como professor catedrático da Universidade de Lisboa. A periodicidade é semestral e desde a 7ª edição é editada pelas edições Demócrito Rocha. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal de Justiça do Ceará, inscrições até 13 de janeiro. O Superior Tribunal de Justiça, por decisão de seu presidente, ministro Ari Pargendler, decidiu pelo afastamento de cerca de 140 candidatos da Polícia Militar do Estado do Ceará
que haviam ingressado na corporação por força de liminares. Tais liminares, concedidas pelo Tribunal de Justiça do Ceará, foram concedidas a candidatos reprovados no último concurso público da PM em 2008. A Procuradoria Judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará questionou a decisão da Justiça cearense por entender que o ingresso de candidatos reprovados no certame, alguns deles na primeira fase e até reprovados na avaliação psicológica e investigação social, pode trazer prejuízos à sociedade cearense, bem como ao erário, quando do pagamento de salários a esses candidatos que não conseguiram a aprovação. Para o coordenador do Núcleo de Concurso Público da Procuradoria Judicial, Lício Justino Venhas, a decisão do STJ acaba corrigindo uma decisão que pode gerar enormes prejuízos à sociedade. A PGE Ceará entende que a obrigação de contribuir com uma sociedade mais segura, isso passa por uma polícia de qualidade e também na entrada dessas pessoas que não traz qualidade alguma para a instituição. O governo investe no treinamento de policiais concursados para colocá-los nas ruas, pois sabe da responsabilidade que é armar alguém para defender o cidadão. Com a decisão do STJ, o Estado vai economizar cerca de R$220 mil por mês. Um dia depois de a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, anunciar que vai ingressar com ação civil pública contra o governo, o Procurador-Geral do Estado, Fernando Oliveira, minimizou os efeitos da redução orçamentária de 2012 para o Poder Judiciário. Ele disse que não se tratava de cortes na verba destinada à Justiça, mas sim de adequações dos recursos às leis de planejamento e orçamento. Além disso, afirmou que a viabilidade de suplementações é estudada para ocorrer em 2012. Segundo ele, a redução de verbas destinadas ao Judiciário em 129,1 milhões se deveu a ajustes de proposta inicial de lei orçamentária anual, um instrumento de planejamento governamental submetido à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas e prioridades do exercício financeiro, além do Plano Plurianual Participativo, que indica os caminhos para os resultados almejados pelo governo. Ele adiantou que o governo, mesmo com a redução, permite a suplementação orçamentária, que será tratada como a própria TJ a partir de janeiro. E afirmou que durante o ano de 2011, todas as suplementações orçamentárias solicitadas pelo Poder Judiciário foram viabilizadas. Segundo o procurador, a ordem desses valores chegou a 30,5 milhões, adicionados ao orçamento inicial de 443 milhões para o exercício deste ano. E o programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV O Povo, canal 48, às quartas às 6h30, com reprise às quintas às 23h30 e aos domingos às 11 da manhã. Já na TV Fortaleza, canal 6 da NET, o programa é exibido às terças e quintas a partir das 2 da tarde e aos sábados ao meio-dia. Assista também através do site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. Caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @oabce. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá!